Olá pessoal, eu sou Márcio Azevedo. Vamos dar continuidade às informações sobre o visto da Austrália. Sobre o visto de estudante, ele tem uma particularidade que ele te oferece a incluir dependentes de primeiro grau, que seria esposa e filhos. Só que para você ser elegível a essa aplicação, você precisa atender alguns critérios mínimos. Vamos ver quais são esses critérios mínimos? O mínimo que você precisa comprovar os primeiros 12 meses de coabitação para provar que esse relacionamento é genuíno. O que é genuíno? É que realmente vocês consigam comprovar que o relacionamento consiga atender aos primeiros 12 meses residindo no mesmo endereço. Isso, como é que a gente consegue comprovar? O primeiro ponto, a gente precisa ter ou uma certidão de casamento ou de união estável, onde essa união estável e casamento tenha de registro a 12 meses anterior à data da aplicação. Além disso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de fotos que evidenciem esse relacionamento ao longo do relacionamento, a partir de 12 meses, mínimo de 12 meses, ou que cumpra o mínimo contando a história desse relacionamento. A gente vai precisar comprovar uma conta conjunta para informar que esse casal eles possuem divisão de contas para provar que realmente existe esse relacionamento estável e a condição financeira também é dividida entre o casal ou a família. Além disso, o que a gente vai precisar evidenciar? Endereço de correspondência para poder comprovar que essas duas pessoas residem sob o mesmo teto, que é a evidência de coabitação. Então, esses são os critérios mínimos para você ser elegível a essa aplicação. Muitas pessoas perguntam, existe algum período mínimo de contratação de curso? Bom, eu diria que seria pelo menos a partir de 14 semanas, porque se a gente faz uma aplicação inferior a isso, a gente não consegue comprovar a genuinidade do casal sobre as intenções de capacitação no estrangeiro, que seria a principal intenção de uma pessoa quando se propõe aplicar um visto de estudo na Austrália, é ter uma capacitação, seja no inglês ou um curso de curta duração, então mais para poder comprovar essa evidência de estudos. Além disso, esse visto de estudante, muitas pessoas perguntam, o dependente ele vai ter a permissão de trabalhar full time, que seria o período integral? Não, esse dependente ele vai ter justamente as condições impostas no visto do estudante principal. Então, no caso, se o estudante principal ele vai ter oficialmente permissão de 20 horas semanais de trabalho, o partner vai poder trabalhar realmente nesse mesma carga horária, a máxima de 20 horas semanais. Então, não tem como trabalhar full-time o casal. Ele só vai poder trabalhar full-time nas seguintes condições. Por exemplo, se o estudante principal ele vai fazer um curso de Higher Education, que a gente chama, que seria lá no mestrado, quando o estudante inicia o mestrado, o dependente já pode trabalhar full-time. Fora isso, eles só vão poder trabalhar full-time no período de férias, que é onde a imigração realmente oferece esse trabalho essa carga horária integral, tanto no visto de estudante normal para curso de inglês, para os vocacionais, ou assim como o de Higher Education. Porém, somente no caso de mestrado, mesmo em cursos combinados. Por exemplo, o estudante vai fazer um curso de inglês para atingir um nível de inglês exigido pela instituição e depois iniciar o mestrado. Somente com o estudante iniciar o curso do mestrado que o dependente vai poder trabalhar esse período integral de full time. Fora isso, somente as 20 horas semanais, tá bom? Em relação a isso, a gente já conseguiu pontuar essas questões do visto de dependente. Outra questão muito importante, quando eu tenho um filho e eu vou estar incluindo no meu processo, eu preciso já fazer uma contratação prévia de matrícula? Na verdade, sim, é recomendado que já tenha essa matrícula. Somente vai ser exigido para crianças que já completaram 6 anos de idade, que já vão estar em ano escolar. A partir dessa data, até os 18 anos, é obrigatório ter a matrícula, seja no curso fundamental, ensino médio, que é o nosso high school, na Austrália, e esse valor, isso vai depender realmente da região, se vai ser na região de Queensland, New South Wales, em Vitória. Então, para ter uma base de valores, quanto que seria esse investimento para o meu filho estar estudando? Então, o preço varia entre 8 a 11 mil dólares por ano. Então, é um investimento um pouquinho mais alto, mas no caso de uma família estar fazendo esse planejamento, esse projeto de Austrália, aí realmente é necessário fazer um planejamento financeiro e familiar para que você tenha sucesso nessa aplicação. E, além disso, o visto de estudante, ele vai ter uma particularidade em relação à aprovação do processo. Esse processo ele tem que cumprir exatamente todos os documentos. Quando familiar, a gente vai precisar incluir a carta de custódia, que é um formulário, na verdade, de custódia, provando que os pais estão cientes sobre esse menor estar sendo incluído nesse processo.
Então, realmente, a documentação está bem redondinha, o nosso time de especialistas vai estar com todas as informações bem afiadas para poder você ter sucesso nessa aplicação. A gente vai ficando por aqui, espero que tenha tirado bastante dúvida em relação a isso, e caso vocês tiverem qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato com a nossa equipe, que a gente vai estar completamente à disposição para poder auxiliar. Só lembrando que a Global Visa realmente a gente preza o resultado do visto da forma mais rápida, fácil e segura. Então, realmente pode contar conosco para qualquer tipo de aplicação nesse sentido, tá bom? Obrigado e a gente fica por aqui.